Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Continuando a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na reta final. Todo dia eu falo reta final, né? Porque estamos na reta final mesmo. Se você perder os últimos capítulos, vai perder muitas bênçãos. E hoje vamos falar do capítulo 77, que tem um tema interessante, pseudociência. E a Kelly vai nos explicar, né, sobre esse assunto. A Kelly Romero, do CAMIT. Com você a palavra, Kelly. Um bom dia a todos. É mais uma vez uma alegria estar aqui com todos vocês para poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. Eu fico muito feliz de poder estar estudando esses livros porque realmente são de muita importância para a nossa vida. Então eu vou compartilhar aqui com vocês para nós compreendermos de uma melhor maneira o que esse livro vem falando sobre a pseudociência. Ok. Pseudociência, como já foi falado, capítulo 77 do livro Mente, Caráter e Personalidade. E para quem tem o livro, né, esse livro aqui, é o capítulo 39, tá? Então, esse capítulo Pseudociência traz verdades muito impactantes, muito importantes para cada um de nós. Primeiro, importante a gente entender o que significa pseudociência. Né? Então, pseudociência é uma crença ou alguma prática que se apresenta como sendo científica, porém sem ter nenhuma base científica ou comprovação científica. Tá? Então, alegar dizer que algo é científico, apenas uma pessoa pode inventar uma teoria e dizer que é ciência, porém não foi testada, nem foi passada pelos métodos científicos, certo? Então, isso é pseudociência. E nesse capítulo nós vamos ver o que era pseudociência nas épocas da irmã Ellen White. É importante, irmãos, quando a gente lê qualquer coisa, seja a Bíblia, seja os livros da irmã Ellen White, a gente estar atento a um fator muito importante, que é o contexto social da época. Porque muitas das vezes a gente pode interpretar de maneira errada certas coisas por causa da gente passar por alto esse fator. Temos alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, quando Paulo envia cartas aos Coríntios, falando, por exemplo, que a mulher tem que usar véu, certo? E está escrito assim, que qualquer pessoa que te apresenta, por exemplo, está escrito que as mulheres têm que usar véu. Como é que a gente vai entender e dizer, não, isso aí não é para fazer, ou por que não, certo? Então, quando a gente analisa o contexto histórico da época, a gente entende por que Paulo falou aquilo nessa época e para aquela igreja específica. Certo? Então, isso nos ajuda a clarear. Agora, na época da irmã Ellen White, também é importante a gente ver o contexto histórico, o que se acontecia naquela época, como é que a ciência estava naquela época e quais eram as tendências filosóficas também que estavam acompanhando esse momento. Para a gente poder compreender melhor o que ela vai falar. Porque, como já antigamente, já se cometeu muitos erros por levar textos ao pé da letra, sendo que, em determinadas épocas, a realidade era totalmente diferente. Então, tem textos, por exemplo, de Ellen White, que ela vai falar contra a psicologia. Mas o que era psicologia na época dela, por exemplo? Quem já aprofundou, quem já pesquisou como era? Eu me dei esse trabalho justamente para poder entender o que se acontecia, quais eram os avanços, os erros da ciência naquela época, e quais eram os avanços, progressos e erros também da psicologia. Então, isso é importante a gente ter em mente, para a gente não sair pegando o texto e falar, olha, Ellen White é contra a psicologia, não é para estudar psicologia de Satanás. Já houve muitas épocas que se falou isso, e tem lugares ainda que se defende aquilo por causa de não ter se entendido o contexto social da época, tá? Então, isso como introdução eu deixo claro para nós. E também, outro fator importante é a gente sempre ter equilíbrio em tudo que a gente lê, certo? O equilíbrio é a base também da nossa fé. Se a gente puxar para um lado extremo ou para o outro, a gente cai em erro. Então, a gente sempre tem que manter uma posição equilibrada das coisas, analisar o porquê e não somente falar porque eu vi assim escrito, porque alguém me falou, e assim mesmo sem se aprofundar, tá? E hoje nós vamos justamente aprofundar nessas coisas, nas coisas, nos escritos de Ellen White,
que são realmente para a nossa época, que são muito importantes e que a gente deve tomar bastante cuidado. Então, pseudociência, voltando, é justamente criar uma prática, criar uma tese de algo que talvez uma, duas pessoas acham interessante e falar que é ciência quando não é, tá? Isso é pseudociência. Irma Ellen White fala algumas partes que eu gostei de destacar aqui. O saber humano, tanto das coisas materiais como das espirituais, é parcial e imperfeito. Portanto, muitos são incapazes de harmonizar com as declarações das escrituras suas opiniões sobre a ciência. Então, na época dela, irmãos, a ciência ela estava crescendo, ela estava tendo, sua evolução, cometia muitos erros e também a ciência da mente a psicologia, na realidade, estava ainda começando a querer, ser uma tendência, passar pela ciência, mas ainda estava mais puxado para o lado filosófico. Então, pessoas que queriam entender a mente, começavam a debater, criar teses. Então, não existia ainda a psicologia, assim como parte de uma ciência, certo? Como uma ciência ligada à fisiologia humana, certo? Então, estava mais ligada à filosofia. E, como falei, a ciência também tinha muitos erros naqueles tempos, existia muito preconceito entre brancos e negros, existiam ideias erradas sobre saúde, sobre o funcionamento do corpo. Então, existia muita coisa que acontecia de maneira errada, certo? Então, a irmã Ellen White vem falando justamente da época dela, do que estava acontecendo. Não quer dizer também que a ciência agora está 100% e que não erra. A ciência sempre erra. E é, inclusive, um dos processos que ela precisa para justamente comprovar ou eliminar teorias, teses e coisas que possam ter sido levadas como verdade até certo momento. Isso também não quer dizer, irmãos, isso aqui é importante. A ciência erra. Então, é totalmente errado. A gente não pode acreditar nada da ciência porque a ciência erra e não está certo. Esse outro extremo. Lembra que eu falei do equilíbrio? A gente precisa ter equilíbrio para a gente saber analisar o que é que a ciência está apresentando, se realmente condiz com o que a Bíblia está falando ou não. Se foge, realmente, a gente se atém à Bíblia. Agora, se é algo que aprofunda, por exemplo, a anatomia do corpo, a ciência tem aprofundado muito na anatomia, no funcionamento do corpo. Antigamente, por exemplo, não se tinha o princípio da higiene, nas épocas, inclusive, da irmã Ellen White, tomar banho era prescrição médica. Então, existiam muitas coisas assim. As cirurgias, por exemplo, eles não tinham o cuidado de lavar, de higienizar as mãos para fazer cirurgia, para fazer parto. Então, isso gerava muitas doenças. Então, muitas coisas foram evoluindo. Então, sim, a ciência é uma bênção. Só que nós vamos entender também até que ponto, tá? Então, é isso que Irmã Ellen White fala sobre ciência, e ela continua falando assim: muitos aceitam meras teorias e especulações como fatos científicos e julgam que a palavra de Deus deve ser provada pelos ensinos da falsamente chamada ciência. E é o que acontecia na época dela. O que aconteceu? A ciência começa a ter auge, a palavra de Deus ainda estava em poder dentro das igrejas, porém, os filósofos e os científicos começaram a querer provar os fatos da Bíblia com a ciência. E como muitas coisas não batiam, eles falaram, não, a Bíblia está errada, o que vale aqui mais é a ciência, porque a ciência é o topo da humanidade. Então, muitas coisas iam contra a Bíblia, muitas teorias eram criadas e atacavam diretamente a palavra de Deus. Por isso que Ellen White fala sobre essas especulações como fatos científicos, que nem eram totalmente científicos, como fala que especulações são ideias lógicas de seres humanos, que iam contra a palavra de Deus e justamente teriam comprovar, a Bíblia através da ciência. Então, realmente, isso não tem como. Ciência vai de um lado e a palavra de Deus vai por outro. Por isso, sempre é bom analisar o que está escrito na palavra de Deus, o que é que a ciência diz a respeito, se tem sentido ou não, dentro da palavra de Deus. Agora vamos ver alguns tópicos importantes nesse capítulo. Satanás usa a ciência da mente. As vantagens que ele aproveita da ciência da mente humana é tremenda. Aqui, qual serpente ele imperceptivelmente se introduz para corromper a obra de Deus.
os milagres e obras de Cristo, ele quer fazer aparecer como resultado da habilidade e poder humanos. Então, aquilo que eu já mencionava, certo? Então, a ciência, os filósofos começaram a ver se os milagres de Cristo tinham base científica. Então, como não tinha, como é algo que não pode ser repetido mais vezes, então eles diziam, não, isso aqui é história, fábulas, e não tem base científica, então podemos anular. Então, esse cuidado que a gente deve ter. Se a ciência está falando que algo na palavra de Deus está errado, que não pode ser comprovado pela ciência, aí sim a gente é contra, tá? O que mais? As ciências da frenologia, psicologia e mesmerismo são os condutos pelos quais ele chega mais diretamente a esta geração e atua com esse poder que deve caracterizar em seus esforços próximo do fim do tempo de graça. Então, olha só, nos tempos de Ellen White existia muito isso aqui, de frenologia, mesmerismo, magnetismo, hipnose, todas essas tendências começaram a surgir no tempo de Ellen White, mas era muito mesmo, era um auge imenso. Agora a gente sabe que existe hipnose, que existe algumas outras coisas, mas não é tanto como nos tempos de Ellen White. Então, imaginem só uma grande onda disso acontecendo, atacando de frente a palavra de Deus. Então, irmã Ellen White, com toda razão, ela fazia uma refutação muito grande para evitar esse tipo de coisas, porque houve também pessoas que foram, ou pela curiosidade ou pela necessidade, se consultar com esse tipo de pessoas que criavam estas ideologias e estas tendências, certo? Então, ela menciona, por exemplo, casos de mães, onde os médicos talvez não achavam uma cura certa para a pessoa. Naqueles tempos ainda não existia, né, psicólogos como agora, de verdade, né, que estudaram mais, que a ciência já aprofundou no funcionamento da mente. Então, essa psicologia mencionada aqui era justamente os inícios, onde, como eu falei, estava relacionada à filosofia, onde pessoas achavam que era uma coisa, outras pessoas achavam que era outra coisa, e falavam que isso era ciência, e que pela hipnose, pelo mesmerismo, o magnetismo, eles iam trazer cura. Então, eles prometiam cura para todas as pessoas, como se fosse, assim, aquela coisa, assim, que pode curar qualquer doença. Então, como a ciência ainda também não tinha alcançado para todas as doenças, não tinha achado ainda os medicamentos, as maneiras de tratar, então, pessoas e mães que estavam desesperadas com filhos doentes apelavam a essas pessoas, iam para essas pessoas para ver se achavam aquela cura. Então, pessoas que conheciam da palavra de Deus se arriscavam, às vezes, a colocar seus filhos nas mãos dessas pessoas que não tinham uma base científica, que não tinham prática, que estavam ainda conhecendo coisas e realmente muito interligados com as forças de Satanás. Então, Satanás, nos tempos de Ellen White, utilizou muito isso e continua utilizando, sim. Nós sabemos que na nossa época também existe muitas tendências e ramos da psicologia que a gente realmente não pode acessar, né? Como eu falei, ainda existe hipnose, existe outras tendências, né? Existe, eu esqueci o termo agora, mas eles vão rastreando, por exemplo, os parentes da pessoa para trás e vão fazendo uma coisa assim bem insana. Então, assim, existem muitas tendências sobre psicologia, sobre terapia, que a gente deve realmente ter cuidado. E como sabemos, Satanás ele vai usar esse tipo de ciências da mente para poder manejar. Porque se Satanás obtém o controle da nossa mente, nós estamos feitos. Somos como maquininhas nas mãos dele. Então, esse é o cuidado que deve-se ter com qualquer tendência, sobretudo, né, na área da mente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Graças a Deus, a psicologia nos nossos tempos, do jeito que a gente, né, a psicologia normal, que a gente conhece, ela ajuda muitas pessoas. Mas, como eu falei, as diferentes ramificações que levam para outras tendências, a gente realmente precisa ter um grande cuidado, tá? Propostas novas teorias. A luz da verdade que Deus designa que seja levada ao povo do mundo neste tempo não é aquela que os homens letrados do mundo procuram comunicar, pois esses homens, em suas pesquisas, muitas vezes chegam a conclusões erradas e, em seu estudo de muitos autores, tornam-se entusiasmados com teorias que são de origem satânica. Então, aquilo que eu já mencionei, certo? Então, criar alguma tendência, alguma coisa que aparentemente está funcionando,
e que leva a dizer, porque funcionou com uma pessoa, então vai funcionar com todo mundo. Isso é realmente pseudociência, dizer que algo pouco funcionou com uma pessoa vai dar certo com todo mundo e levar por teorias erradas, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não cair nesse tipo de enganos. Contradição com a Bíblia. Aquele que tem conhecimento de Deus e de sua palavra tem consumado a fé na divindade das Santas Escrituras. Ele não testa a Bíblia pelas ideias científicas do homem. Sabe que a palavra de Deus é verdade, e a verdade jamais pode contradizer-se, seja o que for que nos ensinamentos da chamada ciência contradiga a verdade da revelação divina, é mera conjetura humana. Então, a ciência existe, a palavra de Deus também, mas a palavra de Deus é a nossa primeira fonte de sabedoria. Então, se a ciência em algum momento questiona partes da Bíblia, aí já está errado, certo? Então, a gente vai aceitar coisas da ciência enquanto estiverem de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Bom, isso é super importante a gente ter em conta, e para isso nós precisamos conhecer muito mais a palavra de Deus. Quanto nós conhecemos da Bíblia, como nós podemos refutar certas teorias da ciência com a palavra de Deus? Será que nós conhecemos realmente da frente para trás, de todos os lugares, a palavra de Deus, de maneira que possamos defender a nossa fé apenas na palavra de Deus? Será que a gente está realmente estudando a palavra de Deus, aprofundando em cada princípio que ela mostra, para nós poder fazer defesa da nossa fé? Isso é super importante, para a gente poder distinguir também qual que é o erro e qual que é o certo. Porque se a gente somente seguia pelo que as pessoas falam, pelo que o pregador fala, a gente vai ter muito risco de cair em alguma tendência dessas que venham, a Bíblia diz assim, e a ciência também está confirmando que isso é assim, assim, assim. E se a gente não sabe realmente o que está escrito na palavra de Deus, os contextos, a gente pode ser facilmente enganado. Então, a gente precisa aprofundar na palavra para que quando vierem realmente essas coisas que estão contra ela, a gente possa responder com assim diz o Senhor. Contrafação da verdade. É por ser uma imitação da verdade que o espiritismo, a teosofia e enganos semelhantes alcançam tanto poder sobre a mente dos homens. Nisto consiste a magistral operação de Satanás. Pretende ele ser o salvador do homem, o benfeitor da humanidade, e assim, mais prontamente engana suas vítimas, atraindo-as para a perdição. Então, o inimigo, ele sabe como chegar nas pessoas. Ele nunca vai trazer uma tentação preto no branco. Quando ele tentou Adão e Eva, ele não veio com algo muito novidoso. Realmente, ele falou, Deus falou com vocês que não era, porque era por causa disso aqui. Então, ele utilizou o que Deus tinha falado com um acréscimo. Então, estava muito parecido e foi difícil, às vezes, de perceber. Por isso, a importância da gente se aprofundar tanto na palavra de Deus para saber distinguir. Porque o inimigo ele vai vir com metade verdade e metade erro, onde a gente não possa saber certamente, a não ser que a gente esteja bem aprofundado na palavra de Deus. Então, é importante a gente estudar muito a palavra de Deus, pedir iluminação do Santo Espírito, sabedoria, para a gente não ser enganado. Porque ele sempre imita a verdade. Ele procura fazer uma réplica e algo que se pareça, e tem inclusive coisas a ver, né? O espiritismo acredita em algumas coisas da palavra de Deus, mas eles têm sua outra vertente, certo? Então, podem sim as pessoas serem enganadas. E muitas outras teorias podem também procurar nos enganar como que, mas isso aqui é para que a mente justamente possa evoluir, a ciência aprofunda mais, a gente precisa seguir isso aqui porque está funcionando, está dando certo, está ajudando pessoas. Sempre vem com promessas boas para nós. Então, se a gente não está seguro do que a gente acredita, se a gente não sabe o que a palavra de Deus diz sobre cada ponto, a gente pode ser enganado. Mas isso não acontecerá com as pessoas que realmente busquem a Deus com o coração aberto, com sinceridade e constantemente. A curiosidade fascina. Lado a lado com a pregação do evangelho, acham-se a operar forças que não são senão médiuns de espíritos de mentira. Muito homem se intromete com elas por mera curiosidade, mas vendo demonstrações de forças sobre-humanas.
É fascinado a ir sempre mais adiante, até que fica dominado por uma vontade mais forte que a sua própria. Então, a curiosidade é o início do pecado. Eva entrou no pecado por curiosidade. Porque ela viu um animal falando, está comendo, será que se eu pegar, se eu comer? E começou. Então, a curiosidade já é uma porta aberta para a tentação. A gente não pode se permitir a negociar com o pecado. E a curiosidade faz isso. Mas e se eu fizesse? E se fosse só até aqui, só para ver mesmo? Isso é um grande perigo. Muitas pessoas se arriscaram, e aqui, como nós vemos, é um risco que se a pessoa adentra naquilo, não tem mais saída. O inimigo toma controle da pessoa e não tem mais volta atrás. Então, cuidado para a gente não ser curioso com o mal. Né? Muitas das vezes, por exemplo, tem pessoas, vou ler a tua vida, eu vou te dizer o que vai acontecer no teu futuro. Quem não que desejaria saber o que vai acontecer com a minha vida? Será que vai dar tudo certo? Então, muitas pessoas, por esse lado, podem chegar a fazer esse tipo de coisas, mas que Deus nos ajude para não cair nessas coisas e para não negociar com o pecado em nenhuma das áreas da nossa vida, porque pode ser uma por esse lado, né, da mente, das teorias e das correntes que se seguem nos nossos dias, pode ser uma, mas a curiosidade está em qualquer um dos pecados. Curiosidade no comer, curiosidade na saúde, nos hábitos, nas pesquisas, no que a gente olha, no que a gente observa. Então, a curiosidade vai nos levar por caminhos errados. Quando a gente tem curiosidade, mas o que será? A gente tem que voltar o pensamento para Deus e dizer, Senhor, me ajuda a ter o foco unicamente em Ti. Porque quando a gente começa a olhar para outro lugar, quando a gente se desvia de Jesus, a gente é propenso a cair em erro. Ciência e revelação. Para muitos, as pesquisas científicas se tornaram uma desgraça. Deus permitiu que uma inundação de luz fosse derramada sobre o mundo em descobertas científicas e artísticas. Mas mesmo os maiores espíritos, se não forem guiados pela palavra de Deus em suas pesquisas, desencaminhar-se-ão em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. Então, Deus deu luz para as pessoas. Deus deu luz para pessoas aprofundarem nos conhecimentos da natureza, da fisiologia, de tudo. Porém, existem pessoas que se encheram tanto de si, porque eu sou sábio, porque eu estou descobrindo, porque eu, que se desviaram do que era certo. Agora, existem muitas pessoas também, cientistas, que são temerosos da palavra de Deus, que realmente trazem muita ajuda para a ciência, trazem muitas descobertas que são muito relevantes para a nossa vida. Então, a ciência, Deus deixou esse conhecimento, mas dependendo como ela é utilizada, que tipo de pessoas a utilizam e com quais propósitos, vai ser ou uma bênção ou uma maldição. E outra parte que não coloquei aqui também falou assim, que Deus poderia ter aberto muitas portas da ciência ainda, que não foram descobertas, para o ser humano se deleitar nesses conhecimentos. Porém, ele não fez isso, porque ele sabe que o ser humano, com conhecimento, ele pode começar indo bem, mas depois ele quer testar aquela parte da curiosidade, ele quer testar um monte de coisa e vai lá para o erro, e logo tem as pessoas mal intencionadas também que utilizam qualquer descobrimento para fazer coisas erradas. Então, por isso Deus deu um limite para a ciência, para eles não conseguirem entrar mais aprofundadamente em certos detalhes que realmente a ciência não tem como explicar, porque Deus sabe o coração do ser humano. Enquanto o ser humano for pecador, vai ser realmente um perigo dar mais luz. Então, Deus revelou, sim, muita coisa para o ser humano, mas com um certo limite. E vai depender muito da pessoa, né, do coração, se ele tem um coração em Deus ou não, o que ela irá descobrir, se vai ser certo, se vai ser errado, ou se vai ser para bênção ou para maldição. Agora, irmãos, é importante, depois de ver tudo isso, depois de ver como o inimigo está se aproveitando de qualquer coisa, de tudo que aparece, de tudo que os progressos que a ciência possa fazer, de cada época, de cada tecnologia, para dominar nossa mente, para poder nos roubar o olhar de Deus. E isso é nada mais do que uma prova. Nós estamos constantemente sendo testados
para ver se a nossa fé é firme, para ver se a gente vai se colocar do lado de Deus antes que do lado do homem, para ver se em diferentes situações ou circunstâncias a gente talvez vai desistir da nossa fé ou não. E isso é uma constante prova para ver qual é o material, o nosso caráter, né? De que nós estamos feitos, para ver se a nossa fé é firme, se a nossa fé vai continuar acreditando em Deus, apesar de todas essas provas. E Deus, ele vai permitir, ele não coloca a prova, ele permite a prova para justamente nos ajudar. E a gente tem que se alegrar na provação, porque a provação produz a paciência, como Paulo fala, e produz muitas coisas boas. Então, esse capítulo termina com esses textos aqui. Escuras horas de prova. Aquela noite no barco foi para os discípulos uma escola em que deviam receber sua educação para a grande obra que devia ser feita posteriormente. As horas sombrias da prova hão de vir a cada um como parte da sua educação para uma obra mais elevada, para esforço mais dedicado e mais consagrado. Então, quando a gente passar por provas, quando a gente passar por esses momentos onde vão decidir a nossa fé, quando a gente é testado na nossa fé, é questionado, quando a gente às vezes se sente sem rumo, quando às vezes a gente se sente confuso com tantas teorias e não sabe qual que é o certo finalmente, essa é uma prova que Deus permite para a gente justamente nesse momento perceber: eu preciso me aprofundar mais na palavra de Deus, preciso buscar mais de Jesus, preciso me segurar mais dele para a gente não poder passar por esses momentos escuros. Porém, esses momentos escuros são precisos na nossa vida, como vocês viram. São para nós recebermos educação. A tempestade não foi mandada aos discípulos para que naufragassem, mas para experimentá-los e prová-los individualmente. Então, Deus permitiu isso, que isso acontecesse, não porque queria matá-los, mas para justamente prová-los. Ele queria provar a fé deles. O tempo para nossa educação logo terá passado. Não temos tempo a perder andando entre nuvens de dúvida e incerteza. Podemos estar bem achegados a Jesus. Então, esse sempre deve ser o nosso foco. Nós poder nos focar muito na palavra de Deus, porque enganos, filosofias, teorias religiosas existem milhares e existirão muito mais e mais ainda com mais força quando nesses tempos já sabemos que o final está próximo. E Satanás sabe disso e ele vai colocar muitas coisas para poder nos confundir de alguma maneira. Mas a gente apenas estará livre disso, de cair em tentação, se a gente estiver achegado a Jesus, como fala aqui. Esse é o nosso porto seguro. A gente não precisa se preocupar, mas como eu vou defender minha fé, como eu vou encarar o budista, como que eu vou encarar N religiões. Eu preciso conhecer todas para saber, não. A gente precisa ser o maior conhecedor da palavra de Deus. Apenas isso. Mas precisamos realmente nos aprofundar para a gente poder rebater qualquer teoria com a palavra de Deus. Esse é o nosso maior estudo que a gente deve procurar. Buscar de coração aberto, buscar com sinceridade a palavra de Deus e não mudar nosso olhar, não desviar o nosso olhar de Jesus. Porque quando a gente desvia o nosso olhar de Jesus para teorias, para pessoas, para defeitos de pessoas, para defeitos da igreja, para defeitos próprios, a gente se perde, né? A gente se desvia do olhar de Cristo e aí nós somos presa fácil do inimigo. Mas que nós possamos estar bem achegados a Jesus a cada dia, constantemente, para a gente não ser enganado. E esse é o último texto que eu quero deixar para refletirmos. Ninguém se furte a uma lição penosa, nem perca a bênção de uma árdua disciplina. Olha só, o que quer dizer isso? Ninguém se furte a uma lição penosa. Muitas das vezes a gente fala, Senhor, me tira essa prova, está muito forte, não quero. Por que eu estou precisando sofrer? Por que eu devia passar por aquilo? Será que o Senhor esqueceu-se de mim? Muitas das vezes a gente questiona e a gente queria sair desse momento difícil. Mas olha, isso é querer nos furtar de uma lição penosa. Mas dentro dessa provação dura e severa, existe uma grande lição que nós precisamos aprender. Então, isso é super importante e a gente não precisa reclamar a Deus, mas sim agradecer.
como Paulo fala, em tudo dai graças. E até ele fala, eu me alegro nas provações, porque ele entende esse propósito. A aprovação te traz uma lição, te traz um aprendizado eterno, que se você aprender realmente, você vai sair dessa prova refinado como ouro que passa pelo fogo. E também não perder as bênçãos de uma árdua disciplina. A mesma coisa aqui, né? Então, muitas das vezes nós vamos precisar passar por essa árdua disciplina, por constantemente provas, disciplinas, momentos ruins, momentos de desconforto, mas isso é disciplina. Deus está tentando tirar aquele material tão precioso que existe no nosso coração. Ele sabe de que nós fomos feitos, ele sabe o nosso valor e ele quer o melhor de nós. Então, que em nenhum momento, quando passemos por prova, que a gente não possa achar razões, questionar Deus, ou a gente até desanimar da fé, mas que a gente possa se firmar e agradeçamos, porque se a gente está passando pela prova, é porque Deus se importa conosco. Agora, quando a gente não tem provas, aí que a gente se preocupa, né? Mas enquanto estamos sendo provados, agradeçamos a Deus, porque o melhor de nós está sendo trabalhado. Que Deus nos ajude, que nós possamos fundamentar toda a nossa fé sempre na Bíblia, que não procuremos comprovar as coisas da Bíblia apenas pela ciência, mas que nós possamos ser sempre fiéis a Deus e, sobretudo, equilibrados para a gente saber o que está certo, o que está errado e que nós possamos sempre ter esse bom senso de poder analisar tanto as escrituras como o que possa vir da ciência ou de tendências, que nós não sejamos enganados, mas que nós possamos sim ser uma luz em todo momento e assim guiar outros também, para que eles possam encontrar o caminho certo. Amém?